Fala galera, aqui é o Bruninho. Fala galera, aqui é o Marco. E hoje aqui, mano, a gente tá trazendo uma tier list pra vocês atualizada que a gente colocou o nosso suor nessa lista aqui com os metas que a gente vê na nossa ranqueada jogando aí no SS, mano. Cara, nós testou ao máximo, discutimos sobre eu e o Bruninho, tá ligado? Qual personagem deveria ficar em tal categoria. Então, são um meta absoluto que nós fez. O meta atual dessa ranqueada, tá ligado? Não é um meta que vai seguir pro resto do fim do jogo, não tem como. Então, espero que vocês gostem, mano. Seguinte, rapaziada, aqui na nossa tier list a gente dividiu a nossa tier list no meta suporte, né? Que são os personagens que você vai upar pro suporte. O injogável, que são personagens que você consegue jogar, mas não ter aquela performance boa. Ok, que você pode jogar e se divertir. Jogável, que são fortes, mas não estão tão metas. O meta, que são os personagens fortes que estão no meta aí atualmente. E o bizarro, que é o tier list suprema, né, Marcos? Isso é um meta que não sai, tá ligado? É um meta que se você colocar esses dois aí, você ganha a partida, tá ligado? Claro, isso depende do time, né? Não é um jogo que se fosse só você ganharia. Então a nós gente vai vamos... começar a falar dos injogáveis, né, Marcos? Sim, cara, cada um desses que nós colocou aqui, velho, são literalmente jogáveis, já chegaram, assim, a receber seus metas. Claro, cada um desses daí era literalmente bizarro em cada época deles, mas hoje em dia não são tão. Então nós vai pegar cada um e explicar cada um que foi bom, que hoje em dia ele não é bom, o porquê ele tá injogável. E é isso, tá ligado? Eu vou fazer os que eu sei aqui, né? Os que eu joguei. Eu joguei todos, ok? Todos. Por exemplo, a Lilith foi um personagem assim muito bom em tal meta, e principalmente no meta do Sabo, né? Que ela era um hard counter do boneco. Ela tem muito dano em usuário de fruta e tem skill de knockback e proteção também naquela bolha que ela faz. Então ela era muito bom no meta do Sabo. Mas hoje em dia ela ficou muito defasada e não faz muita coisa. O Luffy Afro, ele foi muito bom no meta do Garp. Também ele tinha skill aí que dava hit kill em Garp, tirava o escudo dele. Ele tancava todas as skills do Garp, simplesmente. Ele não caía, tá ligado? O Sanji Dave Backfight foi muito bom no meta do Aokiji. Ele conseguia não ser congelado e ele não morria quando o Zoro estava spawnado no chão, né? O Sai, ele tomou um buff, só que ele não ficou muito bom no meta depois de um tempo. E então, ele ignora sobrevida, né? Mas é um personagem que não tanca muito. A Uta Halloween, ela foi uma ótima corredora aí. Mas infelizmente, né? Não tem o que fazer. O personagem ficou muito defasado também. Elemento Dark, se você não fica no meta por tanto tempo, você já era, tá ligado? O Dark é o elemento mais fraco que tem no jogo. O Barba Negra XV1 foi o meta absoluto quando ele lançou, mano. Simplesmente muito bom contra o usuário de fruta. Ele conseguia aí cancelar o dodge das pessoas, puxar elas. E ele tinha a skill de invencibilidade. Foi um dos primeiros a ter skill de invencibilidade, né? Então, sim, foi muito bom aí, mano. Se quiser falar a parte aqui de cima, Marcos, pode falar, mano. Cara, o Barba Branca, esse Barba Branca, quando ele chegou na época dele, era muito bom, velho. Foi um dos melhores BF que tinha chegado na época. Atacante verde. Cara, a skill 2 dele, se eu não me engano, causa tremor. Antigamente causava HK. E hoje em dia, mano, resumindo, até você usar skill, você morreu, né? Porque é aquela mecânica, né? Como o personagem é um pouco antigo, tem aquela demorada pra ir dar skill. Cara, a Hancock, atacante azul, ela foi boa, sim, só que bem antigamente. Hoje em dia, ela não é boa, não é jogável. Porque do fato de ter Kizaru, Barba Negra, esses personagens, qualquer skill dá HK, infelizmente. Então ela é boa pra medalha, tá ligado? São literalmente jogáveis, hoje em dia foram muito bons. Kizaru, o Corredor Verde, ele chegou a receber um buff, que era muito bom, mano. Então, ele como corredor era muito bom. Se eu não me engano, a skill 2 dele dava um TP muito rápido mesmo. Mas se você for jogar com ele hoje, assim que você for tentar pegar a bandeira inimiga, se o cara usar a skill 2 do Barba Branca, mano, você morre, tá ligado? Você nem fica em creme, você morre. A Yamato azul, atacante, ela foi muito boa no meta dela, literalmente. Quando ela chegou, ninguém conseguia tancar com ela. Mas hoje em dia, você conseguir matar 1, 2, é o máximo que você consegue com ela. Claro, ela foi muito boa, mas hoje em dia não dá pra jogar com ela mais, mano. Infelizmente. Aí essa parte deixa com o Bruninho, que então, você jogou mais com ele. O Douglas Bullet, ele era um personagem absurdamente forte antigamente, tá? Ele recebeu até um buff há muito tempo atrás, mano. Acho que faz mais de 3 anos atrás ele recebeu um buff. Ele começou a aparecer muito na ranqueada. Ele era um personagem que dava muito dano. Ele tinha um tremor, recuperava muita vida. Era muito bom. Só que hoje em dia também tá ruim.
A Big Querendo ou Mom não, X ele recebeu até um próprio evento dele, é de Boss Battle. Boss Battle e, mano, E é o quem personagem tiver. mais teve evento, né? E outra, ele é um personagem muito raro, tá? Hoje em dia não tem rebanner dele. Sim. Se você tiver ele na sua conta, você tem uma raridade. A Big Mom X, mano, a primeira que saiu, é muito ruim, não tem o que falar. Eu não vou nem perder tempo com essa aqui, que ela é horrível. A Big Mom Nigashima foi uma das melhores extremes que saiu na época dela. E ela veio muito barata, tá, Marcos? Ela veio por menos de 2k de Dime, eu acho, cara. Se eu não me engano. Então ela veio Cara, muito barata na época, mano. E o fato da skill 2 dela, que usa aquela raio que transporta, tipo, parede, mano. Atravessa a parede. Sim. Nossa, mano. Você não conseguia pegar a bandeira com ela. O fato de ela usar a skill de fogo, que ela ficava voando, né? Que corria muito rápido também. Então, cara, ela foi muito boa, sim. Hoje em dia, não é uma personagem boa, não dá pra jogar com ela, mas a medalha dela é muito boa. E é uma das medalhas muito raras também, que você não vai conseguir jogar na ranqueada pra cair e pegar uma medalha dela, tá ligado? Então vamos falar aqui do Shanks Mad, cara. Foi um dos metas absolutos aí, cara. Na época que ele lançou. Esse personagem, ele matava todo mundo. Ele foi o primeiro que trouxe a redução de vida máxima do oponente. Quando ele apaga a barra de vida do oponente, fazendo ele ficar só com um pouco de vida máxima ali, né? Então ele não vai conseguir recuperar toda a vida. É muito quebrado, dava muito dano, cara. O skill de teleport dele, a skill carregada deixava ele invencível. O status de Haki também, que não deixa você focar no personagem, é muito quebrado. Só que hoje em dia também o personagem foi esquecido pela Bandai e não tem o que fazer, né? Infelizmente. O Ace Yamato também foi um dos personagens ótimos aí no meta do Gear 5 também, dava bastante dano, cara. Mano, era um absurdo esse personagem. O Yamato também tinha skill carregada aí, tinha skill de teleporte. É muito broken, recupera muita vida, mas hoje também não tá muito bom, então não tem como usar eles hoje em dia. Se ele recebesse um buff, seria bem bom, porque... Muito bom. É, mas a maioria desses personagens vir jogar, se recebesse buff, seria muito jogável, tá ligado? O Kid Lao aqui, mano, é um caso à parte, né? Porque ele foi muito bom em vários metas, porém agora hoje ele não tá tão bom, né? Ele não tanca muito. O Kid, ele recebe status effects. E o Kid, pra mim, é o melhor personagem desses dois X aí, né? Dessa dupla de X, ele dá muito dano e ele ignora a defesa. Ele era muito bom, né? Eu prefiro bem ele do que o X nessa versão aí, do Lao X. E o Zoro Nigashima tava tentando pegar top 1, consegui, só que eu já desisti, mano. O personagem tá muito fraco, tá? Ele é muito ruinzinho, cara, muito ruinzinho. Você tem que fazer muita coisa pra tentar matar alguém, senão você não vai jogar com o personagem, mano. Ele toma hit kill, ele toma status effects ainda, tá? Então qualquer coisa é triste pra ele. Só de pensar que um dia ele foi bom, tá ligado? Muito bom. Cara, o Kairos, né, que é o pai da Rebecca, é um personagem jogável. Tipo, jogável ele é ok, por isso não colocou ok. Dá pra jogar com ele, mas o porquê ele fica um personagem ok e não jogável? Porque se você não tiver com o counter dele, né, que é quando você pega a bandeira ele fica segurando a espada e causa knockback quando você bater nele. E tem uma skill 1 dele, se eu não me engano, que ela corre rapidão, né? E essa skill que faz ele se locomover e pegar a bandeira rápido, faz ele ser um personagem ok. Tipo, ok que dá pra pegar até SS, mas bem difícil. Tem uma skill dele que ele faz um corte, cara, que ela dá muito dano. Principalmente em Barba Negra, mano. E Luffy Onigashima, eu diria que ele é mais pra suporte, assim, tipo, como se fosse... Porque tem uma skill dele que ele deixa todo inimigo com a metade da vida. Até, tipo, faltando um card pra matar o cara. É o então, kit completo, ele seria... né? Kit completo do KO. Então... Ele é um personagem ok, ele não é um personagem jogável meta por causa que ele morre muito fácil. Felizmente ele é papel, mas dá pra jogar, dá pra ser um ok. Se você montar uma party com seus amigos e tirar metade da vida dos inimigos e o outro vir e finalizar, fica bom. O irmão do Sandy, né, que eu acabei esquecendo o nome, ele foi muito bom no meta dele. Hoje em dia, se você colocar a tag, acho que é Shichibukai, aumenta o efeito dele de eletricidade, né? Dizer assim, então deixa todo mundo eletrocutado. O Ace e o Luffy e o Sal pequenininho, né? Cara, eles são muito legal de jogar. É uma gameplay legal, mas é um personagem ok. Foram muito bons quando chegaram. Eu achei que seriam os BF meta, mas hoje em dia não são isso tudo, tá ligado? Dá pra você jogar, é um personagem ok, mas não dá pra você jogar além da SS. É um personagem, quando você pega bandeira e se você usar o counter, fica forte. Tem a skill 1 que dá stun, né? E deixa o pessoal todinho norteado. Vegapunk, ele é um bom personagem de locomoção, né? Você pode correr com ele e tal. E tem a skill 2 que usa um clone. Então se você souber jogar com ele, vira um personagem ok, mas não é nada, papel.
Então, Kizaru, Nika, Barba Negra, leva ele fácil. Agora o Dibé é contigo. Aí, pessoal, aqui pra encurtar, mano, todos esses personagens que estão aqui, você consegue usar na ranqueada, tá? Todos esses Bounty Festival aqui, só que tem aquela parada, né? Você vai conseguir usar, porém, não vai conseguir ter uma performance muito boa. Mas vamos partir pros dois aqui principais dessa lista, que são os dois Shanks, É né? aquela questão, né, Bruninho? Dá pra jogar, mas pra você jogar com esses personagens ok, tem que estar tudo no 100, tá? Tem que estar no 100 e você tem que ter sorte pra não cair personagens desgraçados, mano. Aham. É mais na base da sorte. Mano, não tem que falar, tá? Dos dois Shanks aqui. Os dois eram muito bons nos metas dele, tá? Principalmente o Shanks Camussari e o Marineford era um absurdo antigamente. Porém, hoje em dia eles tomam um hit kill pra todo mundo, né, Marcos? Não tem que Não tem fazer, como. mano. Quando o Garp chegou, esse Shanks ficou inutilizável. E o Shanks Marineford já era um personagem morto desde 2022, 2021, por aí. Então, é isso, cara. Vamos partir aqui pra tier list do jogável. Eu, Marcos, a gente só vai falar os que a gente tá jogando aqui, tá? E alguns E o personagens... que a gente vê na ranqueada, tá ligado? A gente não vai encher muita linguiça aqui nessa É, parte. A gente só vai falar porque- os que valem a pena, né, Marcos? Hoje em dia é aquele negócio, né? Vai ficar falando de personagem que não. Vocês vão jogar e vocês vão falar: caraca, eles falaram tanto do personagem E e, é eu não uma consigo bosta. jogar com ele. Geralmente uma bosta. Então, se Claro. quer começar a fazer essa parte aqui, qual você acha que tá valendo a pena? Cara, vamos supor, Bruninho, se eu tivesse uma conta agora, se eu tivesse cada um desses personagens, eu uparia de primeira assim, velho. E eu acho, na minha opinião, o Nika V1, eu uparia ele, velho. Eu acho que, tipo, do fato de ele ser muito bom como defensor, o fato também de, tipo, vamos supor, minha partida tá perdendo, todo mundo morreu. Eu posso virar corredor e pegar a bandeira. Sim. Claro, não é um personagem meta, ele é jogável, dá pra jogar, mas não dá pra você jogar acima da SS. E outra, é aquele negócio que o Bruninho falou. Se você pegar counter, é só rezar, filho. Infelizmente, você tem que rezar e ter fé, porque seu personagem vai morrer muito fácil, tá ligado? Então, BF daqui também que eu recomendo seria a Stussy, né? Ela é muito boa, né? Se eu não me engano, o nome dela é Stussy. Eu Stussy. não decorei. Sim, a loirinha. Aí, o Sandy também é bom. O Zoro, ele é bom também pra você que tá começando agora. Se você tiver ele na sua conta, vale a pena upar sim. Mas é aquela questão, você pegou SS, mano, esses personagens não dá pra jogar muito. Agora tu, Bruni, se tu tivesse uma conta agora com todos esses personagens jogáveis, qual tu uparia 3 daí, velho? Se eu tivesse diamantes, eu com certeza giraria no Kizaru, giraria no Sabo, no Luffy X, né, o Luffy Rei dos Piratas, e deixa eu ver quem mais. Eu acho que eu giraria no Gold Roger V2. Pra mim, são os personagens mais usáveis aí nessa tier list do jogável, tá? São os que mais você tá conseguindo jogar aí direitinho, né? Tem que tomar cuidado, principalmente usando o Garp ou o Sabo, porque eles realmente tomam muito dano, né? Principalmente o Gold Roger V2 também. Mas de resto, cara, eles são um personagem muito bom ainda. Tá? Pra mim, compensa muito pra eles. São personagens, assim, que eu gosto muito, mano. Jogo muito com eles. Que o Sabo foi um dos meus ex favoritos também. Ele era muito quebrado, mano. E, na minha opinião, todos esses que eu citei, valem a pena você pegar na sua conta hoje em dia, tá? Nesse meta aqui. Esse meta aqui. Uma coisa também que a gente pode dizer, se vocês não tiver o meta ou o bizarro e tiver só o jogável, qualquer um dos jogáveis, vocês podem upar. Se, claro, nem você não tiver diamante ou não tiver mais nenhum outro personagem na sua conta, vocês upam esses, dá preferência a esses que são jogáveis, tá ligado? Claro, se você tiver o BF que tá no bizarro ali, upa eles primeiro. Mas se você tiver jogável, você upa eles. É o que nós recomendamos. Não adianta a gente falar, pega a Nika Bonnie. Ninguém tem a sorte do mundo pra pegar um personagem em um tiro, tá ligado? Sim, Vamos é isso que o pro Marcos meta? falou, mano. É isso que o Marcos falou, tá? Né, tem que ter sorte também. Aqui no meta, eu posso começar falando do Lau, do Aokiji, do King e do Zoro Sanji, mano, se você me permitir. O Lau, eu tinha uma conta com ele, eu joguei bastante nele, no pior meta possível pra Orne, que foi no Nojuro. Eu ainda conseguia performar muito bem com ele, tá? Porém, o Lau, ele é um personagem que depende muito da trade de 1 de HP, né? E hoje em dia, personagens, eles ignoram essa trade de 1 de HP. Principalmente o Rob Lute, o Kuma Bonnie, o Barba Negra e o Nojuro e também a Bonnie Nika, que ela tem um KO garantido. Porém, é um personagem muito Fora bom. também o Zoro e Sandy, né? Que tem o fato também, do sangue né? do fogo. E é um personagem bom, ele faz exatamente com perfeição o trabalho de capturar a bandeira. Tem counter que faz ele teleportar pra longe do perigo, né? Só que counter runner é o bagulho mais manjado que existe no jogo. Aokiji, muito bom, cara. Ele também countera aí a Bonnie Nika, né? Já que ele congela ela. É muito bom. Ele tem a trait lá do Chile, né? Que ele faz a área congelada na bandeira. E ela dá gauge na bandeira à distância, cara. É muito quebrado isso, tá?
E dá tempo do seu time fazer muitas coisas enquanto a sua bandeira tá lá 100% de vida, né, Marcos? Então, Fora que também, Bruninho, quando você congela o inimigo, você recupera a vida também. recupera a vida e tira a porcentagem de vida do inimigo se ele ficar congelado, né? Ela Sim. vai dando aquele stick que nem a Flames do Akainu, mano. Aqui Sim, o King e outra, esses stick dá, tipo, quase 1k de dano, dependendo do personagem. dependendo da força ou alquiche do suporte, dá bem mais que 1k de dano, tá? É bizarro. Aqui o King, eu tô jogando muito com o King essa season e posso afirmar, mano, é um dos melhores runners que existem no jogo atualmente, não tem comparação. É um Mount Fast que vale muito a pena, e agora com esse evento do bingo, você vai conseguir upar ele completamente de graça. Vale muito a pena, mano. Tem a trait da Flames nas costas dele que deixa ele invulnerável por 3 hits, né? Ele consegue ignorar o inimigo na bandeira, e toda vez que você pega a bandeira, você recupera essa trait das costas. É muito quebrado, cara. Tem skill de avanço, tem skill de tremor, que dá knockback. É muito bom. Zoro e Sanji, não preciso nem falar, né? Foi um personagem desgraçado que quebrou o meta aí totalmente. E vale muito a pena. Eu não vou nem falar dele, mano. Agora eu vou deixar o Marcos falar aí. Cara, é igual tem aquela questão, vai ter um rebanner deles, se vocês não sabem, dia 31 vai ter um rebanner deles, segunda-feira eles vão chegar. Nós recomenda vocês gastar diamante? É aquela questão, né? Tiver bastante diamante. Claro, rebanner não é muito recomendável, mas se vocês gostarem muito do personagem, então eu vou falar dos personagens que eu já cheguei a jogar e eu acho jogável e meta, tá ligado? Kaido, corredor, ele é um dos ótimos corredores, não diria o top 1. Cara, o fato de você pegar a bandeira no começo do jogo, já carregar skill 1 e ele teleportar sempre pra última bandeira, ou ele transporta pra qualquer bandeira que não tiver inimigo, e se tiver inimigo, às vezes ele dá até HK. O fato também de quando você toma hit, vamos supor, uma skill que era pra dar HK nele, ele vai reviver, como se fosse o God Usopp, tá ligado? A sobrevida dele, ele pode reviver umas 2 ou 3 vezes no máximo. Até isso você consegue dar muito trabalho pra Nika, Bonnie, Luffy. Claro, se tiver um Zoro Sanji não tem como, né? Ele morre fácil. Counters dele são Barba Branca, Kuzan, porque Barba Branca causa tremor nele e o Kuzan causa congelamento, e é foda. Chopperzinho, velho. Chopperzinho é meta sim, ele ainda tá roubado. Ele dá HK, Nika, Bonnie, no Luffy V2, até no Barba Negra, claro. Depende da jogabilidade do personagem. Recomendaria upar muito se você tiver. Vale muito a pena. Também ele é um ótimo atacante, um ótimo defensor também. A skill dele, quando ele vira aquela bolinha dele, causa muito gauge e reduz muito dano, tá ligado? A Snake, mano, eu tenho uma conta com ela, B4. A Snake é jogável sim. O único fato da Snake não tá meta é o fato de quando você usa o ataque segurado e vai pra primeira bandeira. Sim. Nunca vai pra bandeira que o inimigo tá pegando. Isso faz você perder a partida. Mas sim, ela é boa. Ela causa knockback, às vezes tem alguns ataques que ela não toma. É jogável, mas não é meta. É meta absoluta ou coisa assim, não. Mas é meta, dá pra jogar, se você tiver ela. Recomendo upar, se você não tiver nenhum dos outros. Cara, Fala. Eu acho que o Chopper e o Kako aqui com o Zoro, a gente não precisa nem falar muito deles, né, mano? Porque eles são personagens que dão hit kill em quase todo mundo, velho. Não tem que fazer. Eles são personagens que ignoram a defesa, né? E tipo assim, o Chopper, cara, ele é muito bom até hoje, mano. Vale cada centavo, né? É um dos Mount Fast que mais vale a pena, junto com a Kuma e Bonnie. Pra mim, são os dois melhores Mount Festivals atacantes do jogo, né? Agora chegou o grande momento, né? O Aqueles momento que... bizarro. Os nomeados, né? Vamos dizer que são os Cavaleiros dos Apocalipse na ranqueada. Bom, aqui nessa lista eu posso falar de 3 personagens que eu joguei muito, que foi o Luffy Nika, o Nojuro e o Barba Negra, né? Então eu vou começar pelo Luffy Nika, mano. Depois do meta do Zonji e da Bonnie, ele ficou 2 metas seguidos aí no rank bizarro, né? Um personagem muito forte, mano. Recupera muita vida. Tem teleporte na bandeira. Tem as 2 skills, né, do socão dele são muito fortes, cara. Uma ignora a defesa, a outra dá stun, né? É um personagem muito bom, cara. O Barba Negra nem se fala. É counter do Luffy Nika, counter da Bonnie, counter do Barba Branca, Do counter Kizaru. do Kizaru, do Kuma e Pony. O personagem, assim, ele tem suas altos e baixos, né? Conforme o meta vai mudando. Só que ele sempre tem um jeito dele se encaixar ali no meta, né, Marcos? Não tem Sim. jeito. O personagem, ele é muito forte. É aquela dica, né? Eu vou te dar uma dica bônus. Pra ele virar esse soberano que nós tá falando, você tem que deixar ele no light, tá? Light. Que é o ataque dele segurado. Quando alguém bater em você e você virar branco, mano, nem troca essa cor, mano. Você vai matar todo mundo, praticamente é isso. Tem cara que eu vejo que ele fica spamando counter, mano. Toda Sim. vez que eu jogava de Barba Negra, eu deixava ele de elemento light, a partida inteira, tá ligado? Pois é.
E outra, você fica. Você tanca muito, você praticamente vira um defender lá quando você tá lá. Tipo, você não morre, mano. E Nojuro, mano, foi o segundo personagem que fez eu pegar Legends no One Piece Mount Rush. O primeiro foi o Garp no meta dele, o segundo foi o Nojuro no meta dele. É um personagem que eu não tenho nem o que falar, mano. É assassino de runner, né? Ele recupera o gauge da bandeira muito rápido, ele cruza o mapa muito rápido, ele tem skills completamente quebradas, mano. O auto-ataque dele pra mim, o ataque base dele pra mim é o mais forte do jogo, não tem jeito, ignora a defesa e tem congelamento, né? Tem 100% de dano na skill 1 dele e acho que 50% de dano na skill 2 em runner também. Cara, é um counter absoluto de runner, né, Marcos? Não tem o que fazer, Sim. cara. É um absurdo esse personagem. Mas né, nós temos que nomear aquele que dá medo pra todo mundo, né? O famoso Kuma Bonnie, né? Cara, é um BF muito roubado, sim. É jogável pra caramba, meta. Mano, não tem como bater de frente, velho. Se você não tiver, vamos supor, nenhum X, tá ligado? Mano, ufa pra caramba Kuma Bonnie. É tipo Uma um Bonnie. X, né, mano? Se É não um tiver X disfarçado. Mano, é muito mais forte que qualquer X, tá ligado? Então, não é um personagem difícil de jogar. É uma gameplay fácil. É muito fácil, né, pra falar a verdade. É, e muito fácil. Então, cara, se você tiver na conta, eu recomendo você upar no 100, pode gastar até fragmento, tá ligado? Contra personagens Gorosen, mano, ele praticamente com o socão dele, ele dá HK. Então o Mars não tanca com ele, tá ligado? O fato de ele ser muito bom é pelo fato de quando o inimigo estiver pegando bandeira e você usar skill 2, resumindo, mano, se o cara não morrer com o soco, ele vai ficar com um ping de vida, tá ligado? E ele é um counter muito bom da Nika Bonnie, do Luffy V2, que é o Nika, tá ligado? Quando você transforma pra Bonnie e usa skill 2, que é o chutão dela, ela mata o Nika, mano. Mata Mars também. Cara, Rob Lucy e o Luffy, defensor, mano, é um dos melhores defensores BF, na minha opinião. Disparado. Então, quando tiver uma Bonnie, qualquer tipo de inimigo pegando, mano, e você usar skill 2, eu acho que é deles, já é TP, mano. TP na hora e é praticamente HK, mano. Muito roubado, tá ligado? Tá muito roubado, tá muito meta. Recomendo muito. E vou falar do meu top 2 defensor X, né? Que o top 1, querendo ou não, é o Nojuro. E o top 2, Barba Branca, né? Tô jogando muito com ele. Atualmente tô top 3 com ele. Gosto muito dele, a gameplay dele é muito boa. E, cara, o fato da skill 2 dele causar tremor nos inimigos e aquela rocha que ele coloca na bandeira é muito resistente. Claro, se eu cair com o Nika, ele me mata, tá ligado? Ele é counter muito. Nika Bonnie, ela só não é counter tanto do Barba Branca por causa do fato da barrinha dela não estiver no máximo. Mas se a barrinha dela estiver no máximo, é HK, filho. Então, é jogável sim, Barba Branca, é meta. E não é uma gameplay difícil, velho. Você jogou rocha, jogou a skill 1, que querendo ou não, a skill 1 carrega muita vida. Os counter que ele é muito bom. Ele é counter da Bonnie Nika, do Kuma, do Kaido, até do Chopperzinho, velho. Mas se você vacilar, você também morre. E também é counter do Barba Negra, velho. E eu não podia falar também, né, da galinha, né? A famosa galinha que nós tanto fala em live. Cara, ele é bom, o Mars, só que... Muito bom depois do Zoro-san sair do meta, né? Sim. E outra, aquela coisa, você tem que saber jogar com ele. Porque ele só funciona com o counterzinho dele. Então ele pega a bandeira, ele tem o negócio dele de sobrevida, e né, o cara não morre, mano. Tá muito no meta. E ele é bizarramente forte como corredor, velho. Então quando você pega a bandeira e fica usando o counter, dá o knockback em todo mundo. Tem a skill dele de chama, que, vamos supor, mata a Nika Bonnie se ela tiver com pouca vida. Qualquer personagem. Cara, mano, é um corredor bom. Se você tiver ele na conta, recomendo seu par. Mas eu, na minha opinião, não gastaria de diamante com ele, velho. É, pessoal, é isso que ele falou aí, mano. É um personagem assim que ele varia muito de sorte também, como o Gold Roger V2, né? Então, tipo, tem partidas que você vai conseguir fazer muita coisa com ele, até ficar imortal a partida inteira. Tem outras que você não vai conseguir nem jogar, né? Se cair no time full Kuma ou o Zoro-san já era. E a Bonica não tem nem o que falar, né, Marcos? A gente não precisa nem falar dela, né? Tem traits muito roubadas. É isso. Sim. E ela é tipo tudo, tá ligado? Se nós mandássemos uma recomendação, se vocês começassem agora, sei lá, com uma conta RD, eu recomendaria muito vocês girarem nela. Porque, mano, ela vira atacante, Bruninho. Ela vira corredor, vira defensor. Ela é literalmente tudo no jogo, tá ligado? Fora que ela tem a própria trait dela, que ela dá KK em qualquer tipo de Gorosei, em qualquer tipo de personagem. Mas, claro, tem que estar a barrinha no máximo. Pensa que ela é como se fosse um Luffy Gear 5 e um Shanks Kamusari embutido, tá ligado? Sim. Então, cara, essa personagem é absurda, mano.
E como a gente sempre faz, né, mano? A gente não disse a nossa opinião pessoal. Cara, nós fez com carinho, amor, tá ligado? Esse vídeo aí. Foi bem detalhado pra gente. Nós analisou bem cada personagem que nós colocou aí. E é isso, mano. Nós sabemos o que nós falamos, tá ligado? Espero que vocês gostem. E deixar essa parte agora pro Bruninho, tá ligado? É isso aí, rapaziada. Mano, eu espero que vocês tenham gostado muito do vídeo. Muito obrigado, cara. A gente chegou aí a quase 100 inscritos, mano, em um dia apenas. A gente pegou até que bastante view pra um canal extremamente pequeno no nosso primeiro vídeo. Mano, Sim. muito obrigado mesmo. A gente tá muito empolgado pra fazer isso dar certo. E é isso, mano. Espero que vocês gostem pra caramba desses vídeos que vai vir por aí. Tamo junto. Falou, rapaziada.